cruz e siga-me. Eu acredito, irmãos, que quando Cristo, ele falava dessa cruz, ele não falava daquela, acredito, irmãos, que cada um tem que pegar a sua cruz e levar. E cada um, eu acredito que sabe e conhece a sua cruz muito bem. Aleluia! E ninguém pode carregar a sua cruz por si mesmo. Aleluia! Alguém, aleluia, se rebelia. Alguém quando está, aleluia, pronto a fugir do aprisco do Senhor. Alguém quando está pronto a desistir de tudo, entregar sua carteirinha, se entregar ao mundo. Aleluia! Ele quer jogar a responsabilidade da cruz sempre no ombro de alguém. Mas ele nunca vai conseguir fazer isso. Porque a cruz é dado a cada um a carregar. Cada um tem sua cruz. É claro que eu entendo que cada cruz, aleluia, ela tem um peso maior do que o outro. Talvez a sua cruz seja mais pesada que a minha. A do fulano seja mais leve. Mas isso não justifica deixarmos a cruz. Aleluia, desistimos de pegar a cruz, botar no ombro e levar essa cruz. Agora eu vou deixar uma pergunta para que você mesmo interprete. Aleluia, louvado seja Deus. E que você possa interpretar como você quiser. É que tipo de cruz você está carregando. É que tipo de cruz que Deus lhe deu. Aleluia! E às vezes pegamos essa cruz, começamos a amaldiçoar essa cruz. Às vezes pegamos essa cruz, começamos a jogar maldição nessa cruz. Aleluia! Mas essa cruz não é mais uma cruz de maldição. É uma cruz, irmãos, aonde Jesus nos mostra as dificuldades da vida. Numa cruz de madeira. Aleluia! E às vezes jogamos a maldição nessa cruz. Só que essa cruz, irmãos, se nós observarmos e compreendemos, essa cruz não é nada mais, nada menos o caminho que o Senhor nos botou na nossa frente. Esse caminho para que chegarmos ao seu reino. Para que naquele grande dia, ele fala assim, foste fiel um pouco, também no muito te colocarei. E quantos estão jogando essa cruz para outra pessoa? Aleluia! Se jogamos essa cruz para outra pessoa, que caminho vamos andar, se ela é o caminho? Se amaldiçoarmos esse caminho, aleluia, se a cruz é o caminho, se amaldiçoarmos o caminho, como vamos andar em bênçãos diante da pessoa de Deus? E você pode interpretar a cruz como for. Eu acredito que toda interpretação na sua mente estará diante da sua imagem uma cruz. Talvez você tenha um filho rebelde, aleluia, e você começa a pensar, talvez hoje, depois dessa mensagem, meu filho é uma cruz que Deus me deu. É uma cruz? Então interprete a cruz como bênção na sua vida. Porque Deus não ia mandar, Jesus Cristo, Ele não ia mandar você carregar uma cruz se ela fosse maldição. Aleluia. A cruz, aleluia, a qual Ele diz, aleluia, o caminho para chegar ao reino dele. Existe uma ilustração que muitos falam que havia um homem, aleluia, que quando ele começou a carregar aquela cruz, e a cruz começou a pesar em seu ombro, ele suava, se cansava, bebia água, se alimentava, mas era difícil carregar a cruz. Mas não era impossível carregar a cruz. Aleluia! Foi pesada a cruz de Cristo? Foi, mas não foi impossível. E olha que a cruz de Cristo foi bem diferente da cruz que Ele nos deu para levar. Porque a cruz de Cristo era uma madeira tão pesada, mas tão pesada, irmãos. Aleluia! Mas mesmo assim Ele carregou, Ele arrastou. E olha que Ele apanhava. Olha que Ele era surrado. Ele era castigado, irmãos. Mas mesmo assim Ele não desistiu daquela cruz. Porque se Ele desistisse da cruz, Ele desistia de mim, de você. Quando Ele abraçou aquela cruz, irmãos, para carregar, era como se Ele tivesse abraçado eu e você. Sabe quando você pega o seu filho, quando você abraça o seu filho recém-nascido, o prazer que você tem quando você abraça aquele filho, mas você sabe na sua mente o trabalho que você também vai ter com aquele filho. Né? Vai para médico, o filho adoece, tem que lavar as fraldas, é xixi.
Mas quando o filho está em pinchirozinho, né, irmãos, vem aquela alegria de sentir, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, de sentir, irmãos, o gozo daquele sacrifício que você fez. Aleluia! Então, irmão, se o teu filho é uma cruz que Deus te deu, abraça essa cruz como se fosse bênção. Não importa, irmãos, o que você passe. Não desiste, continue carregando essa cruz e continue orando, porque Deus não vai aprovar nenhum crente em seu reino. Deus não vai ter comunhão com ninguém que despreza o que Ele deu, irmãos. Aleluia! Deus não vai ter alegria, aleluia, aleluia, com aquele que despreza aquilo que Ele deu. Se Ele nos deu alguma coisa, temos que abraçar, irmãos, e carregar com alegria. Talvez você pense, meu marido é uma cruz, aleluia, mas se você já casou, se você já está, aleluia, diante da predicadora, diante de Deus, aleluia, louvado seja o nome de Deus. Está aí a palavra do Senhor. Agora é com você, é comigo. Cada um tem um livre-arbítrio. Quem sou eu para julgar? Eu só sei de uma coisa. Deus mandou carregar a cruz. Aleluia! É por isso que quando o casal, irmãos, ele vai se casar, ele tem que observar muito, irmãos. E hoje em dia, não se recebe uma profecia, não se vê, já querem se casar. Isso é perigoso demais, irmãos. Aleluia! Porque às vezes sofremos consequência e queremos culpar o nosso Deus. Aleluia! Agora depois não devemos culpar o nosso Deus. Aleluia! E existe cruz que pegamos que não é Deus que nos dá. Mas depois que insistimos com Deus, aí Deus fala, então toma, agora já Deus também que aprovou e deu. Aí tem que carregar o mistério. Aleluia! E aquele homem, irmãos, começou a cortar a cruz. E ele foi cortando a cruz, cortando a cruz, cortando a cruz, até que chegou a um certo lugar que existia uma abismo que dividia aquele caminho. E ele precisava justamente de quê? Daquela cruz para atravessar aquele abismo. E quando ele olhou para a cruz estava tão pequenininha, que quando ele lançou aquela cruz como ponte, aquela cruz desceu no meio do abismo, ele não pôde atravessar para o outro lado. E é interessante que o que estava do outro lado era coisa inefável, era coisa muito linda, muito boa, a coisa desejou atravessar para o outro lado. Aleluia! Ele encostava a cabeça, ele procurou um meio. E começou a cortar ave nas aves, mas todas as aves que ele cortava não conseguia alcançar o outro lado. E aquele homem ficou muito triste, porque ele viu que ele tinha perdido. Ele começou a pensar, poxa, se eu tivesse me esforçado mais um pouco, tivesse carregado essa cruz tão pesada, essa madeira tão pesada, eu teria sofrido, eu teria passado grande dificuldade, meu ombro estava em ferida, mas quando eu chegasse lá do outro lado, ia valer a pena 1000 vezes mais. Irmãos, aleluia, eu sei que a cruz que Jesus Cristo nos deu, às vezes ela pesa os nossos ombros, ela dói os nossos ombros, aleluia, e às vezes a cruz que Jesus nos deu está no foco daquilo que mais está vinculado ao nosso ser, ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso corpo humano. Às vezes é esposa, às vezes é o filho, às vezes é parente, né? E cada um tem a sua cruz. Mas quem largar a sua cruz, a Bíblia diz, a alma que recuar, eis o Senhor não tem prazer nele. Quem deixar a sua cruz, está deixando o caminho para o reino de Deus. Aleluia! Não vai, aleluia, conseguir, não vai ter aprovação do Senhor. Aleluia! Uma coisa eu sei, irmãos, quando a cruz ela pesa muito, e o diabo sopra em nossos ouvidos para deixarmos ela, eu só sei de uma coisa, esse é o momento de droparmos o joelho. Não é na igreja, não é aqui na hora da oração, aqui no altar, não, irmãos. Aleluia! Talvez possa ser lá no monte,
com você sozinho, mas o melhor é no seu quarto. Faz o que Jesus manda. Faz o que a palavra manda. Aleluia! Jesus ele falou, quando precisar de uma coisa, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto. Por que Cristo manda fechar a porta do quarto? É porque você não precisa contar teu problema para ninguém. Aleluia, Jesus. Você precisa contar para Jesus. Porque ninguém vai poder te ajudar. As pessoas só podem te dar uma palavra, às vezes, amiga. As pessoas podem te dar um ombro amigo, mas não vai poder levar a sua cruz. Aleluia! E Jesus falou que cada um deve pegar a sua cruz e seguir. Mas Jesus não é carrasco. Jesus deu a aprovação a qual devemos suportar e cada cruz daquele indivíduo que ele deu. Ele deve sim suportar e ele suporta. Ele não pode querer. Ele pode abandonar, mas isso não quer dizer que ele não pode. Ele pode até falar assim, essa cruz não é para mim. Ele pode até falar, mas Jesus não está falando isso. Se Jesus deu para ele levar, ele vai ter que levar. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. E às vezes a pessoa fala assim, a minha família é uma cruz. Amém, se é uma cruz, é uma bênção. Agora, se você amaldiçoar essa cruz, aí, meu irmão, vai ser difícil. Porque se a cruz se torna pesada, Jesus ele falou que devemos pedir a sua força. Jesus ele falou que qualquer hora estará conosco. Ele falou, irmãos, que Jesus não idolatra nada nesse mundo. Se existe uma coisa que Jesus mora, é no coração, na alma do homem. Em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer situação, se você chamar Jesus Cristo dentro do teu íntimo, Jesus estará ali para falar contigo. Jesus estará ali para te dar uma luz. Jesus estará ali para te abençoar. Jesus estará ali para te dar uma força. Aleluia! E quando você se chega a Jesus, irmãos, a coisa começa a ficar mais leve, porque Jesus te ajuda. Jesus, quando estava no monte, depois que ele foi tentado pelo diabo, Jesus já estava carregando uma cruz. Antes da cruz de madeira, Jesus já carregava uma cruz. Porque ele foi chamado de diabo, de demônio, de Beelzebul. Ele chegava em muitas terras para abençoar muitas cidades. Ele era rejeitado. Ele era cuspido, ele foi testado. Ele já era provado, ele já carregava uma cruz, irmão, como nós carregamos hoje. Mas a nossa ainda é muito menos. E depois com aquela luta continha com o inferno naquele monte, a Bíblia diz que os anjos desceram e serviam o Senhor. Eles vieram confortar o coração de... Eles vieram aliviar a dor, cruz, irmão, de Cristo, porque Cristo estava ali. Ele era santo, mas ele estava ali como um homem. Ele sentia a mesma paixão, as mesmas dor, irmãos. Aleluia! E os anjos desceram. Se os anjos, Deus enviou os anjos para confortar o peso da sua cruz. Ele sendo Jesus, filho, imagine Deus olhar para você que é pecador, irmãos. Deus jamais ia virar as costas para você e para mim. Deus jamais iria abandonar eu e você. Aleluia! Quando Cristo pegou aquele madeiro, ele pegou como se fosse nós, ele abraçou com alegria. E chegou o momento que Cristo estava tão machucado, tão açoitado, que ele caiu e não conseguiu mais levar a cruz, porque ele não conseguia nem puxar o seu corpo. Mas a Bíblia diz que tinha um homem que se compadeceu dele e pegou aquela cruz e ajudou ele levar aquela cruz. Aleluia. Ajudou ele levar aquela cruz até o Gólgota. E mesmo ele caído, e mesmo ele ali, aleluia, ele não desistiu da cruz. Se não tivesse ninguém para carregar aquela cruz, ele seria crucificado ali mesmo. Mas ele não abria a mão da cruz, porque a cruz é o caminho. É por isso que ele falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Porque ele segurou nas mãos dele. Ele abraçou com todo o carinho. Aleluia! E todo o pecado, irmão, o meu pecado, o seu pecado, de toda a humanidade, se resumiu ali naquela cruz. Todo o peso, toda a dor estava ali naquela cruz que ele carregou. Eu e você só carregamos o fardo do nosso corpo, o fardo do nosso problema.
Eu não carrego o seu fardo, eu não carrego o fardo do pastor, eu não carrego o fardo do vizinho, mas Jesus carregou o fardo de toda a humanidade. Ele carregou a cruz, que significa a cruz Pai, agora a cruz mãe, podemos dizer, ele carregou a cruz por todos, irmãos. Ele só nos pediu para carregar uma cruz tão pequena, uma cruz tão leve, irmãos. Aleluia! E às vezes nós queremos desistir dessa cruz. Queremos deixar essa cruz, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. É como se ele falasse assim: quem quiser deixar essa cruz, vai perder a sua vida. Porque talvez você pense assim: poxa, eu tenho me gastado tanto, eu tenho dado tanto por isso, eu tenho me gastado tanto por fulano, e fulano não está nem aí, fulano nem reconhece. Mas a tua recompensa está no Senhor. Você está morrendo, você está secando, você está sendo sugado por causa da cruz que se pesa. Aleluia! Talvez você pense assim: hoje estou cansado, fatigado, hoje eu não vou conseguir chegar na igreja. Aleluia! Mas mesmo assim, se você não conseguir chegar na igreja, mas se você está fatigado, porque tem trabalhado na obra, essa é a sua recompensa. A cruz está pesada, é porque, aleluia, você tem carregado ela, e ela cada vez tem ficado pesada. Mas sabe de uma coisa? Quem perde a vida, aleluia, por Jesus, salvar-se-á, irmãos. Essa é a recompensa. A recompensa não está em dízimo. A recompensa não está em oferta. A recompensa não está na igreja mais grande ou na mais pequena. Não está na roupa. Ou até no chão, não. A recompensa está naquilo que quando fazemos, o pouco que fazemos, irmãos, nós procuramos fazer com amor. Aleluia! Talvez a cruz é pesada e se você pegar alguma coisa leve, o que você faz? Você pega e leva aquela coisa muito rápido. Se você pegar essa cadeira, uma cadeira dessa daí, se você botar na sua mão, você até corre com ela. Mas vai experimentando, botando 2, botando 3, vai botando 4 em cima da outra, você vai ver que vai ficando difícil de levantar. E vai ficando difícil de andar. Aleluia! Vai chegar uma hora que vai ficar tão pesada que você não vai conseguir levantar do chão, mas você pode arrastar. E se você arrastar, ela vai andar, ela vai embora. Quando a gente quer botar um objeto dentro da nossa casa, vamos supor aquela geladeira. Você já viu aquela geladeira antiga? Aqueles guarda-roupa bem antigo? Quando a gente comprava esses guarda-roupa, aleluia, eles não são tão pesados que às vezes não conseguimos levantar. O que a gente faz? Quando a gente vai limpar a casa, a gente arrasta ele porque é pesado. Principalmente quando você está sozinho, você arrasta ele. Aleluia! Mas você consegue fazer o serviço que você faz. Embora, irmãos, que a cruz seja pesada, embora que nós não consigamos carregar, mas vamos arrastar a cruz. O importante é que a cruz não pare, o importante é que ela esteja sendo levada, amém? O importante é que o caminho está aberto e você está passando. Não importa se tem espinho, se tem pedra, não importa se falam de você, se levantam contra você, se jogam pedra na sua igreja, se falam que a sua roupa é isso, a sua roupa é daquilo, que você é de Baal. Deixa eu falar. Falaram de Jesus. Nós somos melhor que Jesus? Jesus fica triste, irmão, porque Jesus foi tão santo. E falaram tanta maldição de Jesus, e Jesus estava nem aí. E às vezes a gente se preocupa com o nosso ego, e se preocupa com o que as pessoas vão pensar. Não que isso seja importante. É importante sim. Devemos se preocupar com o que as pessoas vão pensar em dar um bom testemunho. Isso é bastante. O resto, se querem julgar a gente errado, deixem julgar. Julgaram Jesus, mas Jesus disse: aquele que julga também será julgado. Aquele que mede também será medido. Aquele que mede na balança também será medido por ela. Aleluia! Então, irmãos, aleluia, quanto mais se darmos por amor, se gastarmos por amor, isso significa que estamos dando a vida. Aleluia! Se damos a vida ao próximo, também estamos dando a vida por Jesus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e vergonha, esse salvará. Então, um dia nesse aí que eu fiquei
assim meditando. Eu até errei, eu confesso que eu errei. Depois eu até meditei, falei, Senhor, eu retiro as minhas palavras. Porque um dia minha esposa ficou tão rouca, com problema de garganta, e eu aconselhei, falei, não vai para a igreja hoje não. Vai canta assim não. Mas ela veio e cantou, irmãos. E eu fiquei pensando naquilo, irmãos. Depois Jesus me trouxe a lembrança daquilo, eu fiquei pensando. Está vendo, irmãos? Às vezes Satanás usa a nossa boca, depois que nós percebemos, é o diabo que usa. Às vezes pensa que não, ele usou a boca de Pedro. Ele não vai usar a nossa. Nós somos mais sábios que Pedro? Eu duvido. Eu duvido que nós alcançamos o grau que Pedro alcançou. Aleluia, se Pedro, se Satanás conseguiu penetrar na boca de Pedro, porque Pedro não vigiou, imagina a nossa boca. E eu falei, não vai não canta assim não. E ela veio e cantou. A fé dela. E graças a Deus está aí boa. Aleluia! Então, irmãos, aleluia, podemos observarmos e ver. Ela fez aqui, o que ela fez? Ela se gastou. Ela se sacrificou. Isso significa morrer por Cristo. Isso também é morrer por Jesus. Mesma coisa quando você se sacrifica pelo próximo. Quer ver um tipo de sacrifício que Jesus se agrada? É quando a pessoa te pisa e você não sente ódio dele. É quando a pessoa fala mal de você e você ora por ele. Você está dando sua vida por ele. E o que acontece? Jesus fala o quê? Aquele que dá a vida por mim, salvar-se-á. Aquele que perde a vida por mim, salvar-se-á. Então está aí, irmãos, a cruz de cada um. E cada um interprete a sua cruz. Eu quero fechar essa mensagem. Presta atenção no que eu vou te dizer. Havia uma menina, essa menina era uma menina muito bonita. Era uma moça tão linda. E que quando ela passava pela rua, as pessoas ficavam olhando para aquela moça. As pessoas se admiravam, seus cabelos longos, seu corpo como um violão. E aquela menina era linda, muito bonita. E aonde ela passava, no ônibus ou no trem, as pessoas estavam encantadas com ela. Não somente os homens, mas todas as mulheres olhavam para ela. Poxa, mas que moça linda, mas que moça bonita. E o seu noivo se alegrava com aquilo. O seu noivo, aleluia, se alegrava porque sua noiva era muito bonita e muito linda. E ele amava a sua noiva. E ele se alegrava quando as pessoas faziam elogio à sua noiva. Ele pensava, poxa, tua noiva bonita, vou me casar com uma esposa linda. E ele fazia tudo pela sua esposa. Aleluia. E um tempo ele chamou a sua esposa e falou, a sua noiva e falou assim, noiva, vamos marcar a data do nosso casamento. Nós já namoramos. Já estamos noivos há muito tempo. Eu te amo. Você me ama. Poxa, vamos marcar a data do nosso casamento. Aí ela falou assim, poxa, noivo, olha, eu não quero me casar com você agora, não. Mas por que você não quer me casar agora comigo? Eu não quero me casar com... Aí ela falou, por que, noiva? É porque eu não consigo enxergar, eu estou cega. Eu não consigo ver seu rosto. Olha, mas quando eu conseguir ver, quando eu conseguir enxergar seu rosto, eu vou me casar com você. Eu prometo a você que eu vou me casar com você. Aí você vai se casar comigo quando você passar a ver? Eu vou me casar, eu prometo. Aí o que o noivo fez? O noivo ficou alegre com a palavra da noiva. Aí ele procurou um médico que cuidasse do seu problema. E o médico falou assim, olha, o problema da sua esposa é muito grave, mas não é impossível. Nós temos que trocar os olhos dela. Nós precisamos de outros olhos, tirar órgãos de outras pessoas e pôr sobre ela, e ela vai voltar a ver. E ele falou, quanto custa? E a cirurgia era um preço enorme. E ele amava a sua esposa e ele não queria saber de preço, porque o amor não tem preço, irmão. Quando a pessoa ama, não tem preço. Foi por isso que Jesus não quis ver o preço da cruz. Jesus ele não quis enxergar o preço da cruz. Ele abraçou o preço da cruz. E aquele noivo não quis saber o preço. Ele ia gastar o último tostão que ele tinha. Ele era um rapaz muito rico. Ele era empresário, tinha muita empresa. E ele falou assim, eu pago o dinheiro que for. E o médico falou assim, ó, eu vou procurar se eu encontrar algum órgão. Se eu encontrar algum órgão, eu vou marcar, aleluia, a consulta para ela. E aquele médico começou
a procurar órgão no país que ele morava, fora do país. Ele não conseguia alguém que doasse órgãos para que a sua visão voltasse. Aleluia! E ele começou a pensar o seu noivo, poxa, o que é que eu vou fazer para alegrar o coração da minha noiva? O que é que eu vou fazer para alegrar o coração da minha noiva? Ele começou a pensar, e de repente ele bateu uma ideia, ele correu na casa da noiva, ele falou, olha, eu consegui, aleluia, marcar sua consulta. E quando ele falou aquilo, ela se alegrou, ela pulou, porque ela pensou, poxa, agora eu vou poder ver, eu vou poder me casar com meu noivo, a família se alegrou, o pai e a mãe, porque a filha e a mãe, os irmãos se alegraram, e ela marcou o dia do tempo para aquela cirurgia. E quando chegou o dia daquela cirurgia, o seu noivo levou ela até lá, aleluia, ela passou pela cirurgia, fez a cirurgia, aí vendou os olhos, passou pela venda nos olhos, e ela veio para casa, e ela ficou ansiosa para que chegasse a data, como o médico falou, para tirar aquela venda. Ela contou os dias, e passou um mês, passou 3 meses, quando completou 6 meses, a data que o médico deu para tirar a venda, ela foi, começou a tirar aquela venda devagarzinho, e quando ela tirou aquela venda, estava ali uns olhos verdes, bonito, e ela conseguiu enxergar o mundo, ela conseguiu ver o mundo, ela começou a se alegrar por lá de alegria, ela viu o seu pai e sua mãe, os seus filhos. Aí quando ela olhou para o esposo, ela ficou muito triste, de cabisbaixo, e o noivo falou, não entendo por que você está triste, se você vê, vamos nos casar, vamos casar no nosso casamento. E ela virou para ele e falou, eu não quero mais me casar com você. Eu não quero mais me casar com você. Aleluia. Ele, poxa, eu gastei tudo que eu tinha, a minha empresa, gastei tudo, eu estou pobre, para te dar essa alegria, para que nós se casasse e começasse do zero. Eu vou conquistar de novo, qual o problema? Eu não quero me casar com você. O problema não é o dinheiro, o problema é que eu vejo que agora você também é cego. Você é cego e eu não vou me casar com você porque você é cego. Ele foi, insistiu, e ela, não quero. Aí quando ele viu que ela estava convencida que não queria mais se casar com ele, e ele foi, olhou para ela e falou assim, você não quer mesmo se casar comigo? Ele já tinha perdido tudo, estava pobre. Ele falou assim, olha, então já que você não quer casar comigo, cuida bem desses olhos, porque esses eram os únicos olhos que eu tinha. Eu tinha uma visão muito longa com esses olhos. Cuida bem desses olhos. Irmãos, o que eu aprendo com isso, irmãos? O amor não tem preço. O amor, irmão, ele não tem preço. Quando tem preço, não é amor. Quando se tem preço, não é amor. A cruz que Jesus nos deu, irmão, nós temos que olhar assim, nós temos que pegar e levar, não pode ter preço. Não pode ter mancha quando há preço, quando você tem que enxergar preço, tem mancha. Aleluia. Então, irmãos, assim que Jesus também fez. Jesus, ele pegou aquela cruz, ele deu a sua vida por mim, por você. Ele não viu preço algum a pagar, ele pagou. Ele não quis saber, irmãos. Ele deu tudo o que ele tinha por mim, por você. Assim como aquele noivo deu a sua riqueza e seus olhos para ver a alegria da sua noiva. Jesus, ele fez isso por mim, por você. Ele deu todo o seu sacrifício, o seu corpo naquela cruz, para que nós hoje, irmãos, viéssemos, sermos abençoados pela alegria da sua salvação. Começa a meditar nisso, irmãos. Pensa nisso quando a cruz pesar. Não veja a cruz como maldição, mas como bênção. Amém? Que as palmas glorifiquem ao Senhor. Eu vou ficar por aqui, irmãos, porque eu sei que o tempo dia é grande. Eu não estou com o relógio, mas eu sei que as horas já passou muito, amém? E que Deus possa falar em melhor seu coração. Irmãos, existem muitas pessoas sem paz de espírito. Porque todas as cruzes da sua vida têm amaldiçoado. A cruz do trabalho, a cruz da casa, a cruz do espírito. Não tem motivo de amaldiçoar. Mas quando o ser humano começar a olhar e ver essas cruzes como bênção, mesmo que pense, e quanto mais pesada ela será abençoada, irmãos. Mas maior o galardão, a Bíblia diz que será dado galardão segundo as vossas obras. Amém? Que Deus me abençoe e fale melhor os vossos corações. Palmas para o Senhor Jesus, que toda honra, toda glória, é dado a Deus. Amém? Nós estamos alegres que até aqui o Senhor nos ajudou, né?
Sabemos que amanhã nós não temos trabalho, mas sabemos que é o quê? Véspera de ano, né? Mas vamos sempre orar ao Senhor para que Deus venha nos abençoar, que venha nos dar um ano novo, feliz para todos nós, para toda a nossa família, toda a nossa parentela e toda a igreja. Ainda aqueles que não vieram, que Deus possa dar saúde, paz, tranquilidade, né? Libertação, porque nós precisamos sempre libertar, em todo momento. Eu penso salvar as vidas daqueles que muitas vezes nós oramos muitas vezes por eles, pela nossa família, né? Por aquelas pessoas que ainda estão na vida da prostituição, no mundo da droga, muitas vezes nós vimos, né? E cada pai, cada mãe, cada parente se preocupa com aquelas pessoas, né? Que o amanhã não sabemos, amanhã pertence ao Senhor, mas nós sempre oramos por eles, vamos sempre entregar todos eles nas mãos de Deus, porque sabemos que, quando nós entregamos, sabemos que muitas vezes, Deus dá livramento, todas essas pessoas, né, que nós sabemos, que dá livramento por intermédio da minha oração e a sua oração, a oração de cada um pequenininho. Enquanto nós também, às vezes as pessoas dizem, mas só o pastor também precisa de oração, de cada um de vocês, meu Deus. Que nós somos carentes, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não, mas o pastor precisa sim de oração. E todos os dias a palavra de Deus nós devemos orar um pelo outro. E nós vamos sempre orar. Sempre pegar nas mãos de Deus, possa dar saúde, da tranquilidade, da paz, da prosperidade, né? Salvar a vida daqueles que estão lá na vida da prostituição, no vida da droga, né? Muitas vezes nós não sabemos, mas Deus sabe por onde ele anda. Sabemos que muitas vezes, muitas pessoas por aí aproveitam o dia da manhã para isso, para beber, não é nada disso. Nós temos que aproveitar, muitas vezes, tem muitas igrejas aí que amanhã estão orando, né? Que bom que você queria que fosse um tempo mais à vontade, né? Mas podia marcar, né? Ter um tempo de oração, e depois você vai dar um tempo para você, mas Deus vai te abençoar cada um de nós, né? Não tem tempo para orar, né? Nós não temos trabalho, e vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado ao Pai por essa oportunidade que tu nos deu, Senhor. Fica esse final de ano, Senhor, cada um dos teus filhos, Senhor, na tua presença, Senhor. Te adorando, Senhor, fazendo o teu querer, que a tua palavra, Pai. E quando o Senhor vier, vem encontrando, fazendo assim que significa sim, Senhor, fazendo a tua vontade, Senhor, fazendo o teu querer, está sacrificando o seu corpo, Senhor, perante a ti, levando o teu louvor para ti, Senhor. Por isso eu peço nesta noite, ó Pai, nos abençoa, Senhor. Dá, Senhor, um ano tranquilo, abençoado, cada um de nós que aqui se encontra, e toda a nossa família, toda a nossa familiar, Senhor, todos os nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, Senhor, em Cristo. Aqueles também, Senhor, até mesmo o irmão canalmente, entregando tudo nas tuas santas mãos. Abençoa, Senhor, nessa noite. Diga, Senhor, nós que estamos, Senhor, trabalha perdido, homem sem nada, homem assassino, homem cruel, Senhor. Livre de todo mal, Senhor. Nos guarda debaixo das tuas santas mãos e poderosas, Senhor. Pedimos a Ti, com toda a convicção, com toda a certeza, Senhor, que Tu estás conosco, Senhor, nesta noite, ó Pai. Meu Pai, entrega o lar de cada um agora, Pai. Mas é bom por ter a fúria do inimigo levantado contra os lares, Senhor. Muitas vezes, Senhor, tem até, querido, até mesmo tirar, Senhor, teus filhos, tuas filhas, muitas vezes da graça, Senhor. Eu entrego o teu servo, Pai querido, que ali, Senhor, esteve hoje conosco, Senhor, entrega nas tuas santas mãos, Senhor. O teu filho, Senhor, entrega nas tuas santas mãos, Senhor. A vida do teu Espírito Santo, Senhor, dando livramento, ó Pai querido, livrando, ó Pai, que nesse momento, Senhor, vai colocando, Senhor, o teu Espírito Santo sobre a vida dele, Senhor. Eu pedimos a Ti, Senhor, nesta noite, Senhor. Fica com ele, Senhor. Fica conosco, Pai. Não larga nem sequer um segundo, ó Pai, de nós, não, Senhor. Pedimos, Senhor, a Tua graça e a Tua paz e Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Recebemos o Filho em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Deus. Amém. Amém. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele com todos vós que aguarda a vida, sou todo um ficam. Amém. E Deus é por nós. Ó, perante Deus,
ter lutas, a gente tem encerrado em nome de Jesus.